inspirados. 1 Pedro 1. 1 Pedro, 2 Pedro. Eu leio de novo. É só ver se você estava tranquilo. Você já ficou assim, a Bíblia dele é diferente, mas tanto assim, né? Bateu um desespero, não bateu não? Porque você já pensou o quê? Meu irmão, eu até sei que a Bíblia dele de vez em quando está diferente, mas hoje está demais. Abre 2 Pedro, é só ver se você estava tranquilo. Gente atenta reclama. Irmão, quem está com o microfone na mão nunca está errado. 2 Pedro 1. Você que entendeu errado. Verso 19. Você abriu, diga amém. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A Deus, muito obrigado por tudo, muito obrigado por hoje, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos fazer enxergar coisas poderosas hoje. Fala conosco, que o Senhor possa iluminar o nosso coração, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Se você pode, aplauda ao Senhor. O Evangelho é, entre outras coisas, uma boa notícia, amém? Ele não é só uma boa notícia, mas ele é uma boa nova, uma boa notícia. Ele é boa porque vem de Deus, e tudo que vem de Deus é bom. E ele é uma notícia porque já está feito. Olha para mim. Ele é uma boa porque vem de Deus. E é notícia porque já está executado. O que está acontecendo em nosso dia a dia é apenas que nós estamos devidamente sendo notificados. Você não pode acreditar que Deus é pego de surpresa. Se você olhar Apocalipse, tudo de Apocalipse já aconteceu para Deus. O problema é que agora, ao longo do tempo, nós vamos sendo notificados, no nosso tempo, do que Deus já fez. Eu costumo ministrar que a cadeira que José ia sentar já estava pronta. Quem não estava pronto para sentar nela era José. Você não pega Deus de surpresa. Crer nisso é crer num Deus humanizado. Ai, Deus se espantou com a minha atitude. Mentira. Deus não está nem no tempo para isso. O tempo que está dentro de Deus. A gente ensina para as crianças algo complicado, porque a gente fala que Deus mora no céu. O céu não cabe Deus, irmão. É o céu que mora Deus. O céu que mora em Deus, não Deus que mora no céu. Deus não cabe em lugar nenhum. Nós precisamos ressignificar algumas coisas que aprendemos quando crianças. Porque nós humanizamos Deus como se Deus tivesse o nosso amor humano. Deus não tem amor, Deus é amor. São coisas completamente diferentes. E o amor de Deus não é o seu amor. O seu amor não compreende o amor de Deus, porque Deus matou seu filho. Você nunca faria isso. Ou será que você faria? Entenda, nós precisamos talvez repensar o que aprendemos de Deus. Principalmente em Deus como Pai. Então o Evangelho, ele, além de outras coisas, é uma boa notícia. É boa porque vem de Deus. E a notícia, o que é notícia? Notícia é algo que já aconteceu. Ou o jornal prevê o futuro? Não. O que é uma notícia? É um ocorrido que está sendo notificado. O preço do petróleo aumentou. Estamos sendo notificados que ele aumentou. Se não, uma previsão. Aí nós temos previsão da inflação, previsão de alta, previsão do tempo.
Não é uma notificação, estão tentando prever. E 50% de chance de errar. Trazendo isso para os dias de hoje, a gente tem que entender que nunca faltou pregador no evangelho. Nunca. Pode ser que nós não tivemos melhores pregadores. O que é uma verdade. Mas nós não podemos responsabilizar os pregadores porque o evangelho hoje não funciona como ele deveria funcionar. Nós temos que entender que a igreja deveria ser uma instituição-estado e não uma instituição-templo. Se você olhar a constituição daquilo que Deus espera da igreja, é uma igreja-estado. Eu creio que todo mundo que está aqui hoje, você já ouviu bastante coisa, boa e ruim, como igreja, mas ouviu tanta coisa boa, que isso já deveria ter te causado um impacto na sua vida, a tal ponto de você impactar centenas de pessoas. Se você não é essa pessoa, fique tranquilo, essa pregação não é para você. Mas talvez nós já fomos a tantos cultos, já recebemos tantas palavras, eu vou ficar só com as boas, esquece as ruins. Que nós já éramos para ter impactado centenas de pessoas. O problema é que se eu não largar a minha visão limitada sobre mim mesmo, ou sobre as coisas que eu tenho que fazer, eu jamais vou chegar a lugar nenhum. Essa carta foi escrita por Pedro. Alguns historiadores vão dizer que entre o ano 70 e 80 depois de Cristo. Então entenda, Pedro não é mais aquela criança, aquele menino da época que andou com Jesus. Pedro agora é um ancião. E vai nos ensinar algo poderoso. Nós temos canções poderosas. A igreja tem pregações poderosas. A igreja tem tudo, louvores poderosos. Tudo aquilo que deveria ser suficiente para gerar um efeito na sociedade, não conseguimos. Então o que está acontecendo? Se nós temos toda a estrutura que precisamos e recebemos a palavra que precisamos, o que está acontecendo então que não avançamos como devemos? A notícia de hoje é: Deus fará. Se você crê, diga amém. Então a resposta que Deus nos dá hoje é: eu farei. Você crê, diga amém. Mas a pergunta que precisamos fazer hoje é: quem vai fazer parte do que Deus vai fazer? Eu não prego porque Deus não vai fazer. Entenda, Deus não precisa da gente. Nós não pregamos porque se nós não avançarmos, Deus não vai fazer. Entenda, Deus vai fazer. Nós pregamos para saber quem vai ser instrumento para Deus fazer o que Ele quer. A pergunta não é se Deus vai fazer. A pergunta é: quem vai participar? Vai começar a dar ruim, né? A pergunta não é se todo joelho se dobrará. Esquece isso, está escrito: todo joelho se dobrará, mais cedo ou mais tarde. Uns vão se dobrar porque quiseram, outros vão se dobrar porque Ele apareceu. Não é uma escolha. Toda língua confessará. Você pregando o evangelho, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ter que confessar. Até quem não creu. Até o ateu. Pegou? Vai ser obrigado. A questão é: quem vai participar do evento, entre aspas, que vai fazer com que pessoas se prostrem e confessem antes daquele dia? A pergunta não é se ele vai fazer. A pergunta é: quem vai participar? Você crê que Deus vai fazer? Diga amém.
Você crê que tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer? Diga amém. Agora a pergunta assim, eu vou participar? Entenda, o ancião Pedro viu um evangelho que impactava cidades inteiras. Nenhuma igreja na história do mundo, na história do tempo, impactou tanta gente como a igreja primitiva. Nada. Nada impactou mais gente em tão pouco tempo, com tão pouco recurso e com tanta perseguição quanto a igreja primitiva. Pedro viu que esse evangelho, onde tocou, produziu vida. Um reino, quando implantado, ele vai manifestar a vida de Deus de maneira natural. Não é produto de um aprendizado. Não é produto de estratégias. A vida produz vida por vida. A vida não precisa de nada. A vida produz vida sozinha. Agora Pedro vai dizer para esses discípulos que aqui nesse tempo estavam sendo perseguidos. Ele vai falar, querido, nós estamos sendo perseguidos. Mas toda dificuldade que nós estamos tendo não pode desativar o porquê nós somos igreja. Todo problema que nós estamos enfrentando não pode desativar o porquê que nós somos igreja. Toda dificuldade que passamos não pode enterrar a vontade de Deus. O problema é que vem dificuldade, vem problema, você passa uma semana off, 2 semanas off, 1 mês off. Ah, eu estou com problemas. Ah, eu estou me dedicando à minha vida. Ah, eu estou morrendo. Isaías 55, verso número 10, vai dizer assim, ó. Isaías 55, verso número 11, perdão. Vai dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ó, Deus falando. Assim será a palavra que eu disser. Tudo que eu disser não volta vazio, vai acontecer. Ela vai fazer tudo aquilo que ela foi destinada para fazer. E prosperará naquele? Não. Naquilo. Ou seja, vai avançar com ou sem você. Não é prosperará naquele, é prosperará naquilo. Ou seja, Deus não enviou uma palavra para você. Deus enviou uma palavra para um contexto geral. Se você não quiser participar, você sai. Deus continua com a palavra ativa. Pastor, nós somos substituíveis então? Não, nós só não somos necessários. Não fora da vontade dele. Na vontade dele, totalmente necessários. Entenda, o evangelho avança com pessoas. Mas a prioridade é o evangelho avançar. Então entenda, alguém que toma uma decisão pelo evangelho, esse cara é altamente necessário, fundamental. Alguém que toma uma decisão sem o evangelho, vai acontecer sem ele. Por que nós passamos por problemas quando a gente decide sair da igreja? E aí a gente vê algumas coisas, o diabo está furioso na minha vida. Como, gente? Você saiu da igreja, o diabo está feliz. Jargão evangélico é a desgraça, irmão. Você estava na igreja, aí você sai da igreja. Aí a frase é: o inimigo se levantou. Agora que você saiu? Não, ele agora está fazendo festa, comendo bolo. Foi descansar. Deve ter um texto: o diabo descansou. Não, não tem não, calma. Ô pastor, o que é? Sabe por que quando você sai da igreja os problemas começam? Pergunta. Porque agora Deus quer te mostrar que você tem que voltar. E aí tudo aquilo que ele abriu de porta enquanto você estava direitinho, ele agora começa a fechar.
Nem vou perguntar se aconteceu isso contigo, porque eu sei que já. Quando você começa a ficar direitinho, cabeça boa, tudo começa a acontecer. Você começa a fechar o coração, tudo começa a piorar. Não é o diabo não, querido. É Deus te mostrando que Ele quer fazer com você. Mas Ele pode fazer sem você. Porque Ele pode escolher outro. Porque não é sobre você. É sobre Cristo. É sobre o Evangelho que avança. Pedro vai dizer, nós estamos sendo perseguidos. Mas os problemas da minha casa, os problemas que eu enfrento no trabalho, não podem me paralisar. Eu vejo isso às vezes, irmão, vou ter que falar. Eu estou nos grupos de liderança todos da igreja, né? Isso é muito grupo. E às vezes eu vejo uns líderes falando assim, fulano, cadê você? Aí o cara fala assim, estou numa semana conturbada. Fica tranquilo. Que Deus pode fazer sem você. Fica tranquilo. Ele consegue fazer sem você, Ele é Deus. Ele só está te dando uma oportunidade de fazer com você. E eu não estou mandando ninguém largar sua vida, não. Mas não é possível que você não teve um tempinho. Não é possível. Não é possível. O problema não está na mensagem, mas no vaso que recebe a mensagem. Eu sei que pode parecer controverso, mas até a mensagem ruim, daqui a pouco nos conduz à mensagem boa. Você pegou? Se você vai receber essa mensagem como boa ou não, é outra história. Mas até o evangelho ruim, mal pregado, ele daqui a pouco te conduz ao bom evangelho, bem pregado. Se você vai entender que aquilo é evangelho, é outra coisa. Porque é muito diferente daquele outro. Como é que você dizima? Agora, que nós ensinamos o contrário que todo mundo ensina. Porque você aprendeu que é dando que recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. E aqui nós ensinamos que você não pode dar nada que você não tenha recebido. Então agora é uma troca. Você não dá para receber. Você só pode dizimar porque recebeu. Antes era uma questão de troca com Deus. Você faz, Deus é obrigado a te abençoar. Agora, Deus te abençoou para que você faça uma escolha em devolver para Ele o que é dele ou não. Porque agora envolve uma questão de gratidão e você entender quem te deu. É por isso que aqui eu prego do altar. Desde que essa casa abriu, se o seu emprego não é de Deus, não dizime. Agora também não ore por ele, que não tem significado nenhum. Por quê? Porque Deus agora, no novo pacto, nova aliança, não vai te pedir nada que Ele não tenha te dado primeiro. Nem amor. É por isso que a Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não é capaz de amar a Deus. Você só ama a Deus porque é uma troca. Ele te amou e você agora ama Ele. Ele agora espera que você o ama. Mas esse é outro assunto. Entenda. Não é sobre a mensagem. É sobre o vaso. Você quer ver só? Jesus ensinava mal? E por que não seguiram ele então? Você é líder que fica se perguntando. Pergunta. Jesus ensinou mal, sim ou não? Sim ou não? Jesus tinha erro? Algum problema? Pecado? Era perfeito? E por que não seguiram ele? O problema era a mensagem? Não, era quem ouvia. Moisés teve face a face com Deus. O que Moisés ouviu era de Deus ou não? Era de Deus ou não? A mensagem era boa? A mensagem era perfeita? O que Moisés ouviu era 100% verdade? E por que Moisés não entrou na terra prometida? Apocalipse vai dizer que se perdeu o primeiro, o amor era mentiroso? O amor foi errado? O amor foi leviano? O problema está onde? No vaso. Em vez da igreja pregar nos dias de hoje para você ter vitória, ela deveria estar pregando para elevar a qualidade do vaso. Só que a gente tem uma pregação de evangelho diferente. Mateus 3, verso 2 vai dizer assim: arrependei-vos, porque é chegado
É chegado o reino de Deus. Então arrependimento não é para ímpio. Porque reino não é para ímpio. Não diz arrependei-vos para se salvar. 3:2, Mateus. Por quê? Porque o ímpio não pode se arrepender daquilo que não conhece. Eu sei que você acha que as pessoas vêm confessar Jesus e elas se arrependem, mas isso nunca aconteceu. Elas só confessam Jesus. Elas só creem em Jesus. Arrependimento é um processo para quem creu. Eu não posso virar para um cara aí na rua e falar para ele, querido, se arrependa. Ele vai falar, de quê? Tá maluco? Não posso pegar um jovem, virar para ele e falar, filho, se arrepende, você tá andando com todo mundo. Vai falar, o quê? Pô, mó onda isso, tá doida? Ele não pode se arrepender do que ele não conhece. É por isso que o processo da igreja é, vem cá, vamos confessar Jesus, vamos crer em Jesus. Após crer em Jesus, Jesus vai começar a te ensinar e vai falar, isso está errado. Você fala, ih, pratiquei besteira. Aí ele vai falar outra coisa, vai falar assim, meu Deus, estou todo errado. Arrependimento é para os vasos. Você que é vaso, diga amém. Não estamos na Assembleia de Deus, fica tranquilo. Se você quiser rodopiar, eu não tenho problema com isso não, fica tranquilo também. O arrependimento é para vaso que ouviu o evangelho como queria ouvir e não como Deus fala. O arrependimento é para o vaso que ouviu como... Irmão, quantas vezes isso acontece? Você vai falar com um discípulo, você fala uma coisa, ele entende outra. Aqui na igreja, quando está orando, então, depois eu mando conferir. Fala assim, ó, vai no fulano, vê se ele entendeu. Você está rindo? O que tem de gente que ouve oração, quer uma coisa e acredita em outra, é assustador. Irmão, 50% dos casos acontece isso. Aí o que eu estou fazendo? Você orou? Depois vai lá, irmão. Vai lá e conversa assim, de olho. Para ver se entendeu. Repita comigo, Deus fará. E pergunta comigo, eu vou participar? Pedro agora um ancião, não mais um menino da época de Jesus que falava por impulso, vai ensinar aos seus filhos espirituais, aos seus discípulos o que ele viveu. Porque um pai, um líder, um pastor, não vai querer que as pessoas vivam e passem pelos problemas que ele passou. É por isso que às vezes quando a gente é ruim, é porque está vendo que você vai fazer besteira. E quando fizer besteira, irmão, é difícil voltar. É por isso que a gente fala, não faz isso não. Não se mete com isso, você vai tomar pedrada na cabeça. Porque ele não quer que você passe. A gente não quer que você passe pelo que passamos. Pedro agora vai começar o texto, em 2 Pedro 1,19, vai dizer, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem dizeis estar atentos. Ele vai começar, tenha atenção ao que você está ouvindo. Presta atenção. Um culto, às vezes te acelera 5 anos. Porque é 5 anos sem sofrer o que você estava sofrendo. Ele fala, fica atento ao que você está escutando. Só que ele continua e fala assim, e é fantástico isso. Atentos como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então entenda, a estrela da alva é Cristo, amém? A primeira manifestação de Cristo é no seu coração. Eu já escutei que a estrela da alva é o Satanás. Não faz isso não. Isso é de um analfabetismo bíblico assustador. Porque senão eu estou crendo aqui que Deus está falando, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ele está falando então que o Satanás apareça no seu coração. A própria Bíblia. Pelo amor de Deus, irmão, não vou nem... Chega a ser... Eu sei que você já escutou alguma pregação que a estrela da alva é o Satanás. Que a estrela da alva caiu do céu.
Faz isso não. Nem vamos continuar daqui que vai ficar triste. Ele está falando que Cristo apareça. Então entenda, antes de você manifestar alguma coisa, Ele quer aparecer em seu coração primeiro. Ele quer mudar você, Ele quer mudar seus pensamentos, Ele quer mudar seu foco, Ele quer mudar sua visão, Ele quer mudar seus sentimentos. Antes de você conseguir externar alguma coisa, Ele quer aparecer em você. Eu falei com eu estava em Guaratiba essa semana, no sábado, a gente ontem foi lá, alguns meninos foram se batizar, a gente estava lá. E eu falei com eles, e aí eles elogiaram duas meninas aqui da igreja. Ele falou assim, pô, fulano tá demais, tá voando. Tá, eu vejo fulano pregar, fulano tá de Deus. Duas meninas novas, né? Que eles conversaram nos evangelismos da vida e tal. Eu falei, cara, você tá na igreja tem 6 meses. A fulana tem 5 anos na igreja. A ciclana tem 7 anos com a gente. É natural. É natural que ela agora comece a transbordar aquilo que ela aprendeu. É natural que ela agora ponha para fora aquilo que já está no coração. É natural isso. São 5 anos focada. 5 anos que tomaram uma decisão. Entenda, Deus não é mágico. Você fecha o olho, subiu 8 degraus. Não, vai deixar você subir o primeiro. Ele vai deixar você subir o segundo. Ele vai deixar você descer o primeiro. Ele vai deixar você subir 2. Daqui a pouco você desce 1 de novo. E você vai aprendendo. Gente, quanta gente vocês tiveram opinião errada das pessoas. E passou 1 ano, você fala, e não é que estava certo? Então agora a gente tem que começar a refletir, entendendo que Deus agora quer que Cristo reluz no nosso coração. E ele vai dizer no versículo 20, e é o mais importante de hoje, que ele vai falar assim: sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de privada interpretação. Vai dar ruim agora. Nenhuma profecia é de interpretação privada. E Pedro sabia o que era interpretação privada. Pegou? Mateus 16. Jesus começa a perguntar e fala assim: o que vão dizer que eu sou? O que eles falam? E o fulano, o ciclano, e Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus? Aí Deus fala assim: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu. Pedro sabia o que era ter uma revelação privada. Por quê, pastor? Porque só ele teve. Nenhum dos outros discípulos teve a mesma revelação, só ele. Ele foi o único. Então Pedro, melhor do que qualquer discípulo de Jesus, entendia o que era a revelação privada. Agora mais velho, ele entende que uma revelação privada não tem efeito se os outros 11 não recebem. Ele agora vai entender que nenhuma revelação privada, ela tem resultado se os outros 11 não caminharem na mesma revelação. Entenda, se o que o Senhor te deu, você não consegue ou transmitir ou aplicar no corpo, você ainda não está alinhado no propósito. Se tudo aquilo que Deus te prometeu, se tudo aquilo que Deus falou com você no particular, você não consegue aplicar no corpo, eu estou afirmando, você não está alinhado no propósito ainda. Deus se revela a Moisés, diga amém. E milhares de pessoas morrem no deserto. Na revelação de Moisés. Nem Moisés entrou. Sansão põe uma multidão de filisteus nas costas. Mas nunca resolveu o propósito para o qual foi criado. Diz a sua Bíblia que ele matou mais filisteu em morte do que em vida. O que é isso? Só uma glória de morte. Porque nunca foi para ter acontecido. Porque não era para ele ter se envolvido com a Dalila.
Tá, eu sei que você nunca pensou por esse lado. Eu sei que você já pregou que ele matou mais gente morta do que em vida. Não era para ter acontecido. Não era para o povo ter morrido no deserto. Porque a palavra era boa. De que adiantou as vitórias de Davi se ele não conseguiu construir o templo? Pastor, o templo não era para ele construir. Resposta errada. Porque o que Deus fala era: você não vai construir porque a sua mão está suja de... Ou seja, era para você construir, mas ninguém mandou matar a gente. Eu nunca mandei você matar aquelas pessoas todas. Mas eu tinha que matar para conquistar. Não. Salomão sem matar ninguém liderou todo o povo. Deus nunca falou que não era para Davi ter construído. Eu sei que você já escutou isso. Mas o que está em questão aqui não é que Davi não era para ter construído. Davi não podia. Porque Deus falou: você tem como construir isso não. Porque a sua mão está suja de... Não era para você ter matado essa quantidade de gente toda. Não era. Mas já que você fez, não vai construir. E que adiantou? Uma palavra privada. Porque o tabernáculo veio para ele em sonho. E ele não conseguiu construir o sonho dele. Ah, pastor, mas Jesus, filho de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Para você ver. Se ele era isso tudo e não construiu, imagina a gente se não vigiar. Fala assim: Deus fará. Mas a pergunta é: eu vou participar? Sansão não participou. Moisés não participou. Davi não participou. Samuel não participou. José não participou. Não é um pregador iluminado que vai mudar as coisas. É quando desde aquele que prega até o último homem sentado lá na cadeira, lá da portaria, estão debaixo do mesmo propósito, da mesma revelação, da mesma visão e do mesmo foco. Desde o primeiro ao último. Entenda primeiro e último como você quiser, mas não como mais importante e menos importante. Desde aquele que prega até aquele que está chegando hoje pela primeira vez. E 2 Pedro 1:20 vai dizer que nenhuma profecia da Escritura é de privada interpretação. Entenda, ter uma palavra profética é diferente de cumprir o chamado de Deus. Nós temos muitas meninas aqui que caminham em ambientes proféticos, muitas. Isso é natural na casa. Mas ter uma palavra profética não significa cumprir o chamado de Deus. Ter uma palavra profética sobre a sua vida é diferente de mudar pessoas, de tocar o propósito. Não estou pregando contra a palavra profética, ela é necessária. Mas ter ela pode não te levar a lugar nenhum. Eu sei que nós gostamos disso. Quando você se levanta e alguém vai ministrar sobre você e falar: você vai ser pastor um dia, e você fala: ai meu Deus, lava sub, aí xarapará. Eu te vejo pregando nas nações, você vai falar: meu Deus, a única nação que eu conheço é a Rua Chile, no centro da cidade. Complicado, né? Você quer ser enviado, vou te enviar para o Chile. Tem Buenos Aires lá também, né? Então aí, 2 países num dia só. Quando você tiver alguém te enchendo a paciência, envia ele para o Chile, Buenos Aires. Tem outra lá, não tem? Hã? O quê? Uruguai também. Tá, eu vou pagar o envio. De BRT, claro. Irmão, é campo missionário.
Campo missionário. Entenda, eu sei que a gente gosta disso. E é necessário, não estou tirando isso não. Mas se nós precisamos decidir se nós vamos viver pelo que gostamos ou se nós vamos querer ver a vida de Deus em todo mundo. Nem sempre as duas coisas são compatíveis. Aí ele vai dizer que nenhuma interpretação bíblica é de interpretação privada. Quando nós recebemos algo, quem já recebeu uma palavra de Deus para você, especificamente? Levanta a mão. Quem já recebeu? Sério, uma promessa, um sonho, algo para você? Muita gente. Olha que benção. Quem não receber é de Deus, tá? Mas se o que você recebeu no privado te fez esquecer as direções que você recebeu, automaticamente a palavra privada é desligada. Tá, eu repito. Se o que você recebeu como profecia, Sabrina, você vai ser uma pastora, fez a Sabrina esquecer de toda a direção que ela recebe, automaticamente essa palavra privada é desligada. Porque essa palavra privada, ela só vem corroborar com a vida que a Sabrina está levando. Se automaticamente ela se desliga das direções que ela tem recebido, automaticamente essa palavra fica sem efeito. Você não recebe uma palavra privada para ser mais importante. Você recebe uma palavra privada para Deus continuar direcionando e falando, o caminho é esse. Segue nesse, senão nada vai dar certo. Porque eu vou desligar essa palavra. Essa palavra, em caráter privado, é apenas um complemento do todo. É por isso que você tem que tomar cuidado quando vem palavra privada de exortação. Quando Deus fala, não isso, não aquilo outro. Por quê? Deus está te dando uma oportunidade de não ser desligado. E quando Deus começa agora, não tem problema, eu vou te dar isso, eu vou te entregar aquilo, e você fala, tô importante pra caramba. Isso acontece muito. Quando o líder começa a crescer um pouquinho, irmão, ele bota a cabeça de fora e fala, agora eu mando. Acabou, morreu ali. Por quê? Deus te entregou uma palavra privada e ela era verdadeira. O problema é que quando você esqueceu das direções que você recebeu, automaticamente Deus desligou a palavra privada. E é interessante que a palavra privado, ou na sua Bíblia, particular, ela é uma palavra de interpretação inconclusiva. E aí pesquisando, essa palavra privado ou particular, ela é a palavra chamada idios. Idios deu origem à palavra chamada idioma. Por quê? Porque quando você decide viver a sua vida privada, na sua própria linguagem, no seu próprio idioma, na sua própria fala, Deus então vai desativar você do propósito. Quando você decide viver pelo seu próprio querer, o seu próprio idioma, por causa dessa palavra privada que Deus te deu, Deus desliga você do propósito. Porque Deus não te deu uma palavra no privado para você erguer o seu ministério ou a sua vida privada. Deus te deu uma palavra privada para se tornar pública. Ou seja, Deus te dá uma empresa, te promete uma empresa. Se essa empresa, ela começa a roubar o seu tempo de Deus, já Deus vai desligar essa palavra dessa empresa. É o que acontece com o emprego. Vocês já viram isso milhares de vezes. A Leide passou por isso, não foi? Passou. Você recebe vou dar exemplo da Leide, fica mais fácil para você se encaixar. A Leide tinha um sonho dela, que ela queria dar aula. E Deus colocou ela, talvez, que é a escola que a Amanda dá aula, inclusive, uma das melhores escolas do estado, inclusive. O sonho dela.
Só que essa palavra privada, Deus falou, você quer? Tá bom. Começa a te roubar tempo. Começa a te tirar das coisas de Deus. Começa a te fazer andar para trás. Quando você não entende que essa palavra privada, ela estava dentro de um contexto, Deus te desliga da palavra privada, foi mandado embora, do dia para a noite. Eu dei exemplo da Leide, mas poderia dar exemplo de outras pessoas, que acontecem milhares e milhares de vezes. Porque a gente agora pega a palavra privada e a gente administra isso como: agora a minha vida é essa. Não, não é. Essa palavra privada faz apenas parte de um contexto, talvez temporal, da sua vida. Talvez eterno, até você morrer, amém? Não tem problema. Mas ela não pode te desligar do propósito. Ela, inclusive, você quer notícia ruim? Quanto mais coisa Deus te dá, mais Ele quer você envolvido. O problema é, eu peço muita coisa a Deus, Deus começa a me dar e eu fico menos envolvido. Ah, eu estou tão ocupado. Ah, essa semana está um inferno. Ah, essa semana minha casa está demais. Ah, essa semana não sei... Onde é que você vai parar de dar desculpa? Onde é que vai parar com as desculpas? E é mais interessante que eu fui continuar pesquisando, e a palavra idios, ela dá origem à palavra idiota. Ou seja, se você quiser caminhar pela palavra que Deus te deu, em caráter privado, achando que ela é só para você, você vai se comportar como um idiota. Os idiotes, e é uma expressão mesmo, do tempo de Pedro, eram aqueles que largavam tudo em detrimento da sua vida privada. Seus sonhos, suas expectativas. Você quer viver sua própria vidinha? Fica tranquilo, mas para de orar para Deus mudar o Brasil. Você não tem direito a isso. Você não quer evangelizar? Para de orar para Deus ganhar essa geração. Para. Você quer que Deus salve famílias? E não convida as famílias? Para de orar. Porque pode ser até que você tenha uma palavra profética para tocar jovens, tocar famílias, tocar o Brasil, tocar ruas, mas você está muito pouco ocupado com você mesmo. Você está muito ocupado para cumprir o que Deus quer da sua vida. Posso falar? Você não passa de um idiota com orações bonitas. Orações que não mudam nem sua vontade, que dirá mudar pessoas que você tem evangelizado. Pastor, eu estou evangelizando, fulano não vem para a igreja, ele não me responde. Mas você em qualquer probleminha também para de responder. Como é que você quer que responda? Idiota. Achando que é espiritual. Igreja é Cristo revelado em nós e não Cristo revelado em mim. Porque em mim é caráter privado. É por isso que diz, onde 2 ou 3 estiverem, não está sozinho. É por isso que Efésios 4 vai dizer, até que todos, até que eu. Hoje, nós precisamos despertar o Espírito, querido. Precisamos de um despertar no Espírito. O velho Pedro sabia que uma revelação pessoal que não tocasse todo o corpo não servia de absolutamente nada, porque ele já havia se comportado como idiota quando criança com Jesus. Tanto foi um idiota que depois de que meu pai te revelou, o próprio Jesus virou para ele: afasta-te de mim, Satanás. Porque o idiota é assim, ele tem uma palavra de sabedoria uma hora e uma palavra satânica no momento seguinte. Eu termino com Hebreus 10, verso 25.
Eu falei que a palavra era pesada. Eu avisei antes de começar. Hebreus 10, 25. Você abriu, diga amém. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos a admoestação, e tanto mais quando vedes o dia que se aproxima. Então entenda, vir ao prédio não é estar congregado. O nome disso é vir ao prédio. Estar congregado é participarmos da mesma vida de Deus, participarmos da mesma revelação de Deus, participarmos da mesma essência de Deus. Você quer mudar tudo à sua volta? Diga amém. Você quer mudar tudo à sua volta? Diga amém. Me perdoe a expressão, apesar de parar de ser idiota. A sua vidinha, o seu quererzinho, o seu sofrimentozinho, a sua dorzinha, o seu cansacinho. Não é possível, não é possível. Que essa casa tem 3 anos e meio. Eu nunca faltei um culto. E não quer dizer que eu nunca fiquei doente. Será que não está aí porque que Deus me entrega algumas coisas e não entrega outras para você? Será que Ele pode contar com você no dia da dor? Será que Ele pode contar com você no dia do desânimo? Irmão, tem dia que você acorda e está desanimado. Você fala, ai, hoje eu não vou desanimado não. Tá, não estou falando de quem bateu no hospital não, fica tranquilo. Não estou dizendo que você vir morrendo, não estou dizendo isso. Mas entenda, não é possível. Não é possível que em 3 anos e meio eu não tive um dia ruim. Um dia estressado. Um dia que você acorda sem querer ver gente. Não, eu tenho esses dias. O que eu tenho que fazer? Nada. Eu sou pastor da igreja. Não chego aqui de sorriso na cara não, vê se você não sai da igreja. Nossa, pastor grosso, antipático, mal educado. Vou ficar aqui não. Você pega todo mundo em um dia ruim. Em um dia ruim, as pessoas esquecem 3 anos e meio de trabalho. Sabe por quê? Porque talvez você foi um idiota, deixando seus problemas privados externem para o meio público. E a igreja tem muitos idiotas. Porque igrejas que estavam na crista da onda, do dia para a noite perderam todo mundo. Porque alguém algum dia teve um dia de idiota. Me perdoe a expressão, eu não encontrei outro. Eu tentei procurar um sinônimo, ficaram piores. Mas hoje, eu não quero dizer que você não tem uma palavra privada, você tem. Tem um monte de gente que está aqui que você vai ser pastor daqui a alguns anos. Tem um monte de gente que está aqui que Deus daqui a alguns anos vai te levantar como você nunca viu na vida. Tem gente que hoje está aqui que daqui a 1 ano, 2 anos vai liderar centenas de pessoas. 6 meses. Amém. Mas será que você está disposto a deixar de lado a palavra privada? E não achar que é sobre você? Será que não está na hora de nós sermos mais do que orações bonitas? Porque oração bonita, irmão, até o ímpio tem. Deus, livrai-nos do mal e amém. Porque falar o Pai Nosso é muito lindo. Falar o seja feita a tua vontade, que é difícil. Só que o livrar-nos do mal está inteiramente ligado ao seja feita a tua vontade. E se você consegue chegar a Deus como pai, porque a oração é para filho. Porque ele já começa. Pai nosso. Será que não está na hora de largar o seu mundinho? E se dedicar ao que Deus confiou à sua vida? Não estou mandando você sair do emprego. Eu estou dizendo que está na hora de você começar a atrelar a sua cabeça àquilo que Deus quer. Chega. Eu vou usar a expressão de hoje porque ela cabe. Está na hora de uma igreja que queira parar de se comportar como idiota. Por mais triste que seja essa expressão.
Fica de pé. Eu queria que você tomasse um minutinho da sua vida, sabe? Que você pudesse fechar os olhos. Você que veio hoje pela primeira vez, perdão, não costumo pedir não, porque é a palavra de Deus. E se for o que Deus mandou a gente ministrar, a gente ministra. Como é que você possa ter carinho onde criticar, entendendo que é uma palavra de ajuste para uma igreja que não quer ser uma igreja local, uma igreja que quer mudar o estado, que quer mudar o país, que quer mudar famílias. Eu tenho 2 apelos hoje. O primeiro é se a sua vida privada está prejudicando a sua vida com Deus. Os seus achismos, os seus sentimentos. Se em algum momento ao longo desses anos, desses meses, você se comportou como idiota mesmo. E eu queria que você fechasse seus olhos sobre isso. Eu queria que você lembrasse disso, sabe? De algum momento que você se comportou assim, onde a sua vida privada mudou a história que Deus queria fazer na sua vida. Você se chateou, o seu ego inflou. Não importa. Eu queria que nesse dia você pudesse se arrepender. Como eu disse lá atrás, arrependimento não é para ímpio, é para filho, é para justo. Então é para você, porque a verdade você já conhece. Feche seus olhos. Eu queria que você pedisse perdão a Deus, que você pudesse ter esse momentinho. Aos seus pés estou pra render. Tira esse